Muito bem, esse é o Orientes, nós estamos falando sobre drogas e drogas na juventude. E aí vem a minha pergunta, né? Porque a idade parece que não é mais referência para isso, né? A gente está cada vez vendo, principalmente nessa droga de rua, com os moradores de rua, no crack, crianças, né? Antigamente era cola, eu já estou falando antigamente porque já perdeu força. Não tem mais idade, tem? Não, hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças, falo criança porque são poucos os casos, mas já temos crianças que estão envolvidas, né, na experimentação de algum tipo de droga. Então, cada dia mais cedo, se elas estão deixadas por si mesmo, elas acabam indo. Boa observação. Se estão deixadas por si mesmas, acabam indo Para a experimentação de algum tipo de droga. Pode começar pelo cigarro, né, que a gente vê muito comum nessa época de escola, que eles acabam fumando porque o amigo acha bonito, porque o outro trouxe o cigarro do pai. Aí outras crianças e adolescentes começam a tomar uma cerveja, muitas vezes junto com o pai, mas assim, o pai está em uma festa e está fazendo uso e descontraindo e não presta atenção na criança. Então o que ela acaba? Pegando restos de copo e aí ela acaba experimentando também a bebida. E depois, às vezes, também os pais que mantêm uma bebida em casa, né, os filhos podem fazer uso também, tentar experimentar a bebida que o pai bebe tão gostosamente, vamos dizer assim, porque às vezes o pai senta e toma uma bebida e aquilo lhe dá prazer e ele fica muito alegre, então a criança acaba querendo ter aquela alegria ou até mesmo a aproximação com o pai, né? Aproximação com o pai. Posso dar Diga, uma Eliana, parte? fala. Está se coçando aí, vamos lá. Porque o que a gente tem como raiz cultural é comemorar tudo com álcool. Então, nasce o filho, vamos brindar. Tem casamento, vamos beber. Tem jogo de futebol, vamos beber. Então, é uma raiz muito forte na nossa cultura. Então, é complicado isso hoje, né? Como você está ensinando seu filho a beber desde o começo. Eu conheço gente que pega a chupeta da criança e molha na cerveja e dá para o filho, que acha engraçadinho. Não é engraçadinho, né? Parece uma coisa boba, né? Então, esse tipo de alerta a gente dá nos nossos cursos aos pais, sabe? Como é que você está usando a bebida na sua casa, né? O padre se levantou, respirou. Estou aqui pensando com meus botões só. Mas eu vejo assim, quando ela coloca esse exemplo da chupeta, né? Existe um medo muito grande nas pessoas, nas famílias, nos pais principalmente. Meu filho tem que ser macho. E liga esse ser macho, né? Ou usar a bebida, tem que ser forte, tem que beber, ou porque tem que, de repente, aí vai partir para as drogas e sei lá. Poucos dizem que o filho tem que ser homem, que é diferente uma coisa da outra, né? Agora vou aproveitar e fazer uma propagandinha legal. Pode fazer. Não, na propaganda, um pastoral de sobriedade que nós, né, trabalhamos, estamos ali com os grupos e desesperados, né? Eu sempre coloco assim, o pessoal fala assim, olha, nós somos de repente para vocês, eles reclamam, o pessoal não aceita, você vai trazer drogado para a igreja, vai trazer o bêbado para a igreja, não é? Mas eu falo assim, nós, de repente, é uma pastoral renegada, de renegados, né? Mas é uma pastoral que trata da experiência. Todos que estão ali, né? Ou foram usuários, ou tem na família, amigo, alguma coisa. Então é um pastoral da experiência, no sentido que experimentou, então fez a própria experiência e fez o caminho para sair.
E uma luta muito grande, inclusive na minha paróquia, é assim, né? A festa, tivemos uma festa do milho agora muito grande, passou por volta de, nos 4 dias que tivemos, vamos colocar aí 12 mil pessoas. Não se vende bebida alcoólica. Encontraram latinha de cerveja lá, bebida? Encontraram. Mas não foi vendida no recinto da festa. É na rua, então, infelizmente, pessoas que não se conscientizam, né, de algumas coisas, abriam os seus negocinhos aí, aproveitando o esquema da festa, né, por causa disso, não, tem que ter bebida, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O quentão, o vinho quente, é o nome, né, sem álcool. E não fica ruim. Delícia. Eu só experimentava porque eu não, nem com álcool não curto, então não adianta. Então, para mim, mas vendeu tudo, tranquilo. Então, para a gente ver, e durante a festa, né, apareciam os alegres lá e tal, que dava para se divertir dá para se divertir sem álcool. E é uma festa que nós chamamos lá, por exemplo, da família. É uma festa da família. O padre, o problema é que nós estamos num momento onde a liberalidade é geral, onde a gente quer ter prazer, onde está tudo muito acessível, a droga está aí mesmo em cada esquina, nos ambientes de trabalho, não tem mais classe social, não tem mais nada. Então, o que era um acidente poderia ser uma ocasião de um momento de revolta na adolescência, uma noite que ficou bravo e saiu para beber. Hoje está pegando e fazendo vítimas de pessoas que nem têm noção e quando vê não tem mais volta. Eu fui num evento numa cidade do Brasil e quando cheguei lá, uma das pessoas na igreja estava muito chateada, que é professor universitário, e a menina tinha uma aluna de classe social boa, de família boa, que não era usuária, não fazia nada. Foi numa festa, na festa dos jovens da universidade, e tomou um comprimido de êxtase. 23 anos. E o coração parou. Morreu naquela noite. Olha lá. Foi o primeiro e o último. Então, é isso que é terrível, porque hoje é uma bomba atômica, né? Hoje não é, hoje já não tem um improviso, não é? Hoje não é uma brincadeira. Hoje o que tem aí fora é veneno mesmo, né? E a gente vai ver um vídeo, pode falar, padre. Só vou ter um exemplo, esses tempos atrás apareceu um casal, né, de noivos. É interessante que depois uma outra pessoa, né, que apareceu justamente nessas saidinhas, né, tal, fez 18, fez isso, e quero, né, vai curtir, o pai segura demais e tal. Acabou tomando o Boa Noite Cinderela também. O Cinderela, e aí já viu, né? Não, a maldade, E é né, uma frustração muito grande que até hoje, né, traz, porque é complicado, por mais que você fale ali, não, calma, né, hoje, não, porque... mas cria um rancor, uma revolta muito grande. Né? As intenções é demais, é complicado, às vezes o próprio amigo faz isso. Como você falou, é amigo, não é aquele que veio, não, porque, não, nada disso. Não, é o conhecido, é o que quer aprontar. É o que quer aprontar. Só que o feitiço vira, né? E um dia o que apronta vira o aprontado, né? Normalmente não tem vida longa, não. Desculpa falar assim, eu não estou rogando praga para ninguém, tá? Mas, não. Mas eu vi vários amigos meus que forneciam e todos morreram. Interessante. Né? Os anos vão passando, né, padre? Já que eu estou vendo que vocês jogam pesado, então vamos lá, vamos nesse grau. Só para ilustrar um pouquinho, né? Às vezes as pessoas, eu perguntava para os alunos assim, lá na escola, vocês precisam ser pessoas e tal, né? E o que vocês vão ser? Um médico, advogado, ou assim, né? Traficante. O que eu ganho, professor, numa semana o senhor não ganha no ano. Eu falei, eu sei, todo mundo sabe disso. Porém, a sua vida tem começo, meio e o fim, você já sabe.
A minha, por enquanto, ainda não. É que para eles a vida vale muito pouco, É. porque não lhe foi ensinado o sentido da vida. Sim. Né? Então, assim, Perfeito. é muito difícil a gente trabalhar com um adolescente que lhe foi tirado tudo, né? Não só da parte financeira, mas que lhe Sim. foi tirado, todas as emoções que ele poderia vivenciar não lhe foram deixadas. Então, quer dizer, para ele a vida não vale nada. Então, tanto faz ele morrer hoje, amanhã ou depois. E é o imediatismo mesmo. É o dinheiro que eu quero, porque o dinheiro eu posso comprar um monte de coisa. Não é, ser inteligente, poder ter uma carreira. Então, assim, é muito difícil, é muito doloroso quando a gente trabalha com esses meninos que não adquiriram nada ao longo do tempo. Eliana, dá licença, e aí é que é bom a gente pegar e falar sério com quem está em casa, porque fica parecendo discurso de igreja, de quem é piegas e é velho, mas a família, o equilíbrio, a tradição, o que precisa ser feito. Sim. Não adianta a gente querer liberar, não adianta a gente querer... Olha o ponto que nós estamos chegando. Né? Eu vou agora rasgar com vocês aqui, eu fico honrado de 3 pessoas com 3 movimentos. A pastoral, padre, para mim não tem preço isso, porque hoje se multiplicaram os braços para tentar alcançar esses. Né? A Eliana estava comentando aqui que ela é até evangélica, eu fico felicíssimo, fico honrado, falo, que maravilha, porque a gente precisa multiplicar os braços. Sim. E isso é um sinal de esperança, porque quem está em casa, a gente fala, eles falam com tanta propriedade da situação difícil, porque eles tocam nisso todo dia, mas ao mesmo tempo também quantas pessoas e quantas obras e quantas instituições, quantas comunidades começaram a ter casas terapêuticas, né, de recuperação, quantos fundadores surgiram nos últimos anos, quantas iniciativas cristãs de modo geral. Então, isso é maravilhoso. E está surgindo o antídoto, sim. Tem gente fazendo bem, sim. Isso aqui está a prova, né? Porque muita gente também fica assim, tá tudo perdido, não tem o que fazer. Tem. Isso. O que eu queria também frisar nisso que você falou é que assim, que aquelas pessoas, porque, por exemplo, tem uma adolescente que a mãe está presa e ela só tinha a mãe, tá? Então, assim, de repente a gente fica falando, não tem nenhum futuro para ela. Não, tem sim. Tem. Por quê? Porque a mãe está presa, mas ela tem um tio, ela tem uma tia, ela tem a instituição que cuida dela, ela tem dentro da instituição, da escola, um professor que faça a referência. Então, nós temos que também dizer para aquelas pessoas, olha, tá bom, você não tem o papai, não tem a mamãe, não está na família que talvez você quisesse ter, mas de repente você tem uma figura que faz a diferença para você, e essa figura é que é importante. Por isso que nós, né, como educadores, todos nós somos educadores e nós temos que, na realidade, fazer diferença para alguém. Nós temos que estar cuidando dessas crianças, desses adolescentes e parar para ouvi-los também, porque esse é o nosso papel, de fazer a diferença na vida dele. E ele vai querer ser como aquele professor que falava com ele, que o compreendia, que dava atenção, que dava orientação. Então isso eu acho importante a gente saber que toda pessoa, todo ser humano tem jeito sim, a partir do quê? De que ela tenha alguém que seja referência para ela. É até o contrário do que o pessoal diz, né? Muitas vezes a pessoa, porque viu todo mundo ser dizimado na família, sim, é que ela fala, não quero isso, se levanta e acaba sendo um expoente, até tratando de outros e ajudando outros, sem ter tido nada. Sim. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Então a gente não pode ficar olhando só pelo lado, né, que as pessoas podem olhar e falar assim, não, mas não tem jeito, a escola está doente, a sociedade está doente, os pais abandonaram as famílias. Peraí. Deus existe. A salvação está operando e a gente está vendo aqui. Né? Então, é muito bonito o que acontece. Eu sou encantado e eu, muitas vezes, até nos eventos, eu levo o povo a perceber isso, sabe, Eliana? Porque tem muita obra acontecendo, sim, tem muita mão na massa. É que a notícia boa é a ruim, né? É.
Só se mostra o que é ruim. É bem isso. É o E que bota faz no outdoor, sucesso, é o que né? faz sucesso, que que vem de vende. jornal. É. É. Então, isso está num destaque muito grande. E às vezes as pessoas olham uma TV como a Rede Século XXI, que é menorzinha, que tem o seu espaço, tá fazendo... e às vezes o povão pode falar, isso aí não... Que isso, gente? Olha o que está acontecendo. Eu fico encantado de ver, porque a gente tem que colocar a mão na massa e a gente vê a gente levantar. Uma coisa que me chama a atenção, muitas vezes, são os filhos que não tiveram pais e que foram adotados. Hoje, só para citar um que me ocorreu agora aqui, que meu genro é fã dele, o menino que talvez venha a se tornar o primeiro campeão mundial de surf do Brasil, que é um expoente hoje no Brasil, é adotado. E, depois ele está aí mandando no mundo no surf, está se destacando, está sempre o cara com ele. Um dia, e eles até se parecem, não, meu filho, aí um dia eles, na entrevista eu fui ver, o cara é adotado. Aquele rapaz é o pai adotivo dele. É impressionante como essas pessoas parecem que têm uma resiliência, né? Sim. Que vem por graça de Deus. E se tornam líderes, e se tornam destaque, se tornam exemplo. A gente vê aí nos esportes mesmo. Na realidade é o amor, né? Porque assim, o amor não claro. diferencia, né? Se você nasceu da barriga de alguém ou se você nasceu do coração de alguém. Então, o que vai diferenciar essa criança é o amor que ela vai receber. E isso não tem preço, né? E nem tem lugar e nem tem espaço. Você falou dos professores. Quem de nós que ficou sem um professor que nos cativou? Que não foi marcado, né? Eu tinha um catequista, padre, que tinha 1,60 m, 1,50 m e pouco, Cezinha. Um baixinho. Eu nunca mais me esqueci do Cezinha. O nome dele era Cezinha. Mas era de uma alegria, Sabe aquele cara que ilumina quando sorri? Né? Que me marcou. Eu me lembro dele pulando na frente da gente. Então, nós fomos marcados por essas pessoas. E são um aqui e outro ali que foi, né, nos levantando e nos encorajando. E a gente chega às vezes longe, quando a gente vai lembrar, a gente lembra desses. Sim. Isso é maravilhoso, como o coração humano é capaz de absorver, às vezes, um golinho d'água para saciar toda a sede, né, padre? Perfeito. E na prevenção, Eliana, vocês trabalham bastante essa questão de ficar atento, mas e os gestos? O que vocês mostram, o que vocês indicam como atitudes bem apropriadas para os pais de maneira geral? Primeira coisa, o amor exigente trabalha observando o comportamento. Observar o comportamento. Então, é um movimento que lida com o comportamento das pessoas, né? Do modo geral. Então, a mudança o nosso propósito é mudar o comportamento, né? Quem nos procura, pais, por exemplo, aqui em Valinhos, eu já tenho há 11 anos, eu trabalho numa sala, é um grupo de apoio para familiares de dependentes químicos, né? Então, quando eu disse no início do programa que o problema, quando chega na adolescência, veio lá de trás, é lá de trás. O que a prevenção faz nos nossos cursos, nós vamos ter agora um semestre que vem, aqui em Valinhos, geralmente sai no nosso site, tá? Qual é o endereço do site? É www.amorexigente.org.br, tá? Então, www.amorexigente.org.br é o nosso site. Então lá a gente encontra os cursos, as oportunidades. Cursos, todos os endereços Ótimo. de grupos de apoio no Brasil, né? Nós agimos em várias frentes, mas o nosso carro-chefe é ainda os pais, né? Os pais de dependentes químicos, né? E a prevenção a gente já está melhorando, chegando lá, né? Mas sabe que brasileiro não tem como hábito se prevenir de nada. Mas nós estamos tentando, já estamos há alguns anos aí e já conseguimos muita coisa. Aproveitar que a gente está encerrando o bloco, mas pegar o site, já que a gente falou do Amor Exigente, tem site lá na ONG? A ONG é ANA, A-N-A, Associação Nazarena. Então é www.ana.org.br.
nazareno.com. www.ana.nazareno.com. Isso. A pastoral tem, padre? Olha, tem o site da Arquidiocese, né, que ali tem um link que nos leva também para a Pastoral de Sobriedade, mas tem o www.pastoraldesobriedade, acho que é .com. pastoraldesobriedade.com. pastoraldesobriedade.com. Aí digitou a Pastoral de Sobriedade, vai aparecer. Vai aparecer. Alguma coisa. Ninguém precisa ficar sem socorro. Não. Nós vamos para o intervalo. Esse é o Oriente-se hoje falando sobre as drogas que começam tão cedo, infelizmente, na vida de muitos jovens. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.